Rachel da Geórgia, escrava que esfolou seu mestre vivo e pendurou sua carne nas paredes, 17 de outubro de 1837, uma remota plantação na Geórgia. Os gritos ecoaram pela noite da Geórgia, um som que rasgou o silêncio e se agarrou ao ar úmido, um som que reverberaria por décadas de memória sussurrada. Pronunciavam seu nome em sussurros mesmo antes de o sangue secar. Rachel. Ela carregava não apenas uma faca de açougueiro, mas uma sede de retribuição que fez a própria noite tremer. Uma mulher no fim dos 20 anos, escrava doméstica, conhecida por sua eficiência silenciosa, mas sob essa calma havia um registro de dor. Mas naquela noite, Rachel não permaneceu em silêncio. Ela não se ajoelhou. Ela não perdoou. Rachel esculpiu o terror na carne e deixou sombras em cada parede. Esta é a verdadeira história de Rachel, uma escrava que transformou uma noite de terror em uma noite de acerto de contas, quando o próprio medo aprendeu seu nome. Antes de continuarmos, deixe sua marca nos comentários. De onde você está assistindo? No final, as testemunhas mantêm a história viva mais do que quaisquer registros jamais poderiam. O ar na Geórgia, em meados da década de 1830, era denso com muitas coisas. O cheiro de algodão maduro, a umidade opressiva que se agarrava a cada respiração e uma tensão não dita que zumbia sob a superfície das vastas plantações. Em uma dessas propriedades, no coração do estado, vivia uma mulher chamada Rachel. Seus dias eram um ciclo implacável, um ritmo de servidão que começava antes do amanhecer e terminava muito depois de a última vela ser apagada na casa do mestre. Como escrava doméstica, o domínio de Rachel era a cozinha, a sala de visitas, os quartos, espaços íntimos onde o verniz da gentileza muitas vezes se quebrava, revelando a brutalidade crua por baixo. Ela se movia por esses cômodos com uma graça silenciosa. Suas mãos acostumadas ao peso de trave, sais de prata, ao toque delicado exigido para roupas de cama finas e a sensação áspera de vegetais não descascados. Mas, mais intimamente, suas mãos conheciam o cabo frio e duro da faca de açougueiro. A faca era uma extensão de sua vida diária, uma ferramenta para fatiar assados, aparar gordura, preparar as elaboradas refeições que sustentavam a família do fazendeiro. Era mantida afiada, sua lâmina brilhando, uma presença constante e silenciosa na cozinha, pendurada em um gancho perto da lareira. Rachel frequentemente se pegava olhando para sua lâmina, um breve e fugaz momento em que o aço polido refletia não apenas seu próprio rosto cansado, mas algo mais, uma agudeza, um potencial, um segredo. Era uma ferramenta de criação, sim, mas também de separação final. O mestre Jeremiah Hawthorne era um homem de grandes apetites e uma mão ainda mais pesada. Sua plantação, uma vasta rede de campos e edifícios auxiliares, era seu reino, e ele a governava com uma certeza férrea. Ele via seus escravos não como indivíduos, mas como extensões de sua propriedade, intercambiáveis e descartáveis. Rachel, sendo uma escrava doméstica, estava sujeita a um tipo diferente de crueldade do que aqueles nos campos. A dela era um tormento psicológico, uma vulnerabilidade constante aos caprichos e desejos da família, particularmente de Jeremiah. Seu olhar era uma marca, seu toque uma violação. Ele via seu silêncio como conformidade, sua eficiência como contentamento. Ele estava errado. Rachel havia testemunhado incontáveis atos de crueldade, sentido a picada do chicote em outros, ouvido os gritos que rasgavam a noite vindos dos aposentos distantes. Ela havia visto famílias desfeitas, crianças vendidas, espíritos esmagados sob o calcanhar implacável do sistema. Cada instância era uma gota de veneno, acumulando-se dentro dela, coalhando lentamente em uma raiva potente e silenciosa.
Seu rosto, muitas vezes impassível, era uma máscara cuidadosa, escondendo uma mente que estava constantemente trabalhando, observando, lembrando. Cada insulto, cada humilhação, cada injustiça era catalogada. Um registro meticuloso mantido não em papel, mas nas profundas reentrâncias de sua alma. O incidente específico que finalmente quebrou a compostura cuidadosamente construída de Rachel não foi um evento singular e dramático, mas o acúmulo de anos de abuso sistêmico, afiado por uma dor nova e insuportável. Apenas semanas antes daquela infame noite de outubro, Jeremiah havia vendido o irmão mais novo de Rachel, Samuel, para um fazendeiro no Mississippi. Samuel, mal com 16 anos, havia sido pego tentando aprender a ler em uma Bíblia surrada que encontrara. Por essa transgressão, Jeremiah decidira dar um exemplo. Ele não apenas chicoteara Samuel, ele o vendera, sabendo muito bem a agonia da separação que isso causaria. Rachel estivera na cozinha, ouvindo o barulho da carroça enquanto ela se afastava, levando a última peça de sua linhagem, o último eco de sua infância. Ela sentira um frio se espalhar por suas veias, um congelamento que ia mais fundo que a tristeza. Era o frio da desolação absoluta, seguido por um calor repentino e ardente. Naquela noite, Rachel não chorou. As lágrimas pareciam fracas demais, insuficientes demais para o abismo que se abrira dentro dela. Em vez disso, ela cumpriu suas tarefas com uma precisão quase mecânica. Preparou o jantar do mestre, um ensopado rico, cortando a carne com a familiar faca de açougueiro, seu peso reconfortante em sua mão. Poliu a prata, o reflexo das chamas em sua superfície, dançando como almas atormentadas. Ouviu as risadas da sala de jantar, o tinir dos copos, as conversas fáceis sobre preços do algodão e colheitas futuras. Cada som era um golpe de martelo, cravando as unhas mais fundo em sua resolução. Depois do jantar, como era seu costume, Rachel ajudou a patroa a se preparar para dormir, arrumando suas roupas de dormir, escovando seu longo cabelo loiro. A patroa alheia falava de um vestido novo que desejava mandar costurar, de uma festa em Savannah. Rachel assentia, oferecia respostas monossilábicas, seu olhar fixo em um ponto além da mulher, além do quarto opulento. Sua mente era um turbilhão, mas seu corpo movia-se com a calma praticada de anos de servidão. Ela havia sido treinada para antecipar cada necessidade, para ser invisível, para ser uma sombra. Agora ela usaria essa invisibilidade para um propósito diferente. Mais tarde, enquanto a casa caía em silêncio, exceto pelo canto dos grilos lá fora e o distante coachar de uma coruja, Rachel voltou à cozinha. A lua, um fino crescente, oferecia pouca luz através da janela. Ela pegou a faca de açougueiro de seu gancho. Seu aço parecia frio contra a palma da mão, uma amiga familiar, mas agora imbuída de um propósito inteiramente novo. Sua afiação, geralmente uma vantagem prática, agora parecia uma promessa. Ela testou sua borda com o polegar, um gesto silencioso, quase ritualístico. Esta não era a faca para fatiar carne. Esta era uma faca para o acerto de contas. Seu coração, que havia se sentido como uma pedra morta por semanas, agora batia com um tambor lento e constante. Não era medo, mas uma certeza profunda e arrepiante. Ela conhecia o layout da casa melhor do que ninguém, cada tábua rangente, cada canto sombrio. Ela conhecia os hábitos do mestre, seu sono pesado, sua tendência a beber muito conhaque antes de dormir. Isso não foi uma explosão repentina de paixão. Foi um fogo de queima lenta que finalmente atingiu sua faísca. Rachel moveu-se pelos corredores escuros como um fantasma. Seus pés descalços não faziam barulho nos pisos de madeira polida. A casa era um ser vivo na noite, cheia de suspiros e rangidos, mas ela era sua mestra silenciosa. Ela passou pelos quartos das crianças, suas respirações suaves e inocentes, em um contraste gritante com a escuridão que se acumulava dentro dela. Ela não sentiu remorso, nem hesitação. As crianças eram meras extensões do mestre, parte do legado que ela pretendia desmantelar.
mesmo que apenas por uma única noite aterrorizante. Ela chegou ao quarto principal. A porta estava entreaberta, uma fresta de escuridão dentro da escuridão. Ele roncava, um som gutural que enchia o quarto, um som de privilégio e conforto alheio. Rachel abriu mais a porta entrando. O ar estava pesado com o cheiro de conhaque velho e o corpo não lavado do mestre. Ela viu seu contorno ao luar que filtrava pela janela, uma forma volumosa sob um lençol branco imaculado. Rachel ficou sobre a cama por um longo momento, a faca frouxamente em seu lado. O que você estaria pensando naquele momento? Seria um lampejo de todas as injustiças, uma torrente de memórias de Samuel, de sua mãe, de incontáveis outros? Ou seria um vazio profundo, uma calma desprovida de toda emoção, um foco puro e frio na tarefa à frente? Para Rachel, era uma clareza arrepiante. Os anos de sofrimento haviam despojado todo o sentimento, deixando apenas a sombria determinação de um escultor diante de um bloco. O corte inicial não foi profundo, não pretendia matar rapidamente. Foi uma incisão precisa e deliberada, destinada a marcar, a começar. O mestre ofegou, um som sufocado de dor e descrença. O sangue jorrou, escuro contra sua pele pálida, quente contra os dedos de Rachel. Ele gritou então, um som cru e penetrante que rasgou a casa silenciosa, mas Rachel havia antecipado isso. Ela pressionou uma mão sobre a boca dele, abafando o som, forçando-o a voltar pela garganta até que fosse um gorgolejo sufocado e desesperado. Ele se contorceu sob ela, um homem grande e poderoso, reduzido a um animal aterrorizado e indefeso. O ato que se seguiu foi um processo lento e metódico, um ritual de profanação. Rachel não se apressou. Cada movimento foi deliberado, cada corte preciso. Ela trabalhou com a mesma eficiência que aplicava ao preparar uma carcaça na cozinha. Apenas que desta vez, o sujeito estava respirando, gritando internamente, contorcendo-se com um terror que irradiava dele como calor. O quarto se encheu com o cheiro metálico de sangue, o som suave de carne se rasgando e os apelos abafados e desesperados do mestre. Seus olhos, arregalados de horror, seguiam cada movimento dela, refletindo o pálido luar e sua própria ruína. O silêncio que envolvera Rachel por tanto tempo, o silêncio da opressão, tornou-se agora o silêncio de seu poder. Ela não disse palavras, não ofereceu explicação. Suas ações eram a única linguagem, uma declaração brutal e inegável de independência. Ela trabalhou durante a noite, as horas se desdobrando em um ato atemporal de vingança. Ela se moveu com um foco estranho e distanciado, como se estivesse apenas realizando uma tarefa há muito tempo esperada. As lutas do mestre enfraqueceram, seus gemidos mais fracos, até que apenas o som superficial e áspero de sua respiração permaneceu, um testemunho de sua vida esvaecente. Quando o primeiro raio de luz pinte, ou o céu com tons de roxo e cinza, Rachel havia terminado. Ela recuou, seu corpo coberto de suor e sangue, mas seu rosto permaneceu uma máscara de calma sinistra. O mestre Jeremiah Hawthorne não era mais um homem. Seu corpo, meticulosamente esfolado, era uma tela de músculos e ossos crus e expostos. As tiras de sua pele, cuidadosamente removidas, foram então pegas por Rachel e, com uma fria deliberação, fixadas nas paredes de seu próprio quarto. Era uma tapeçaria grotesca, uma declaração silenciosa e sangrenta, transformando seu santuário pessoal em uma câmara de horror, um monumento à sua própria crueldade. Os olhos do mestre, ainda abertos, olhavam sem ver para sua própria pele, pregada como troféus. Era uma mensagem gravada em sangue e carne para quem ousasse entrar. Rachel deixou a faca de açougueiro cravada no centro da testa do mestre, uma declaração final e enfática. Seu aço, antes uma ferramenta mundana, agora brilhava com um significado terrível e sagrado. Ela ficou por um momento, observando seu trabalho, o silêncio no quarto agora profundo, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros matinais, alheios ao horror que havia se desenrolado. Ela não sentiu triunfo, nem exultação, apenas um vazio profundo e cansado, como se um grande peso tivesse sido levantado,
deixando um espaço oco para trás. A raiva que havia queimado tão ferozmente se consumira, deixando apenas cinzas. Ela saiu do quarto, deixando a porta entreaberta, um convite à descoberta. Caminhou pela casa, seus pés descalços agora, deixando pegadas carmesins nos pisos polidos, uma trilha de rebelião silenciosa. Foi para a cozinha, lavou as mãos exaustivamente, esfregando até que a pele ficasse em carne viva, embora a mancha parecesse indelével, não em sua pele, mas em sua alma. Vestiu um vestido limpo e simples, juntou um pequeno pacote de comida e água e esgueirou-se pela porta dos fundos em que, enquanto o sol começava a nascer, a descoberta veio rapidamente. A patroa, acordando tarde, notou o silêncio incomum, a falta de atividade matinal. Chamou por Rachel, depois por seu marido. Quando não houve resposta, ficou agitada. Finalmente, impulsionada por um crescente mal-estar, dirigiu-se ao quarto do mestre. A cena que a recebeu a assombraria em suas horas de vigília e em seus pesadelos até seu último dia. Seu grito, quando finalmente lhe rasgou a garganta, foi um som de terror puro e inalterado, um som que despertou toda a plantação. A casa explodiu em caos. Escravos domésticos correram para a patroa, então recuaram horrorizados da porta. Trabalhadores do campo, despertados pela comoção, reuniram-se do lado de fora, seus rostos uma mistura de medo, choque e uma estranha e ilegível apreensão. O xerife foi chamado, chegando horas depois da cidade mais próxima, com o rosto sombrio enquanto examinava a cena. Ele havia visto violência, atos brutais nascidos da raiva e do desespero, mas nada como aquilo. Isso não era meramente assassinato. Era um ato de vingança profunda e simbólica, uma mensagem esculpida na carne. A investigação foi rápida, mas infrutífera. Rachel havia desaparecido. Sua ausência era tão gritante quanto o horror que ela havia deixado para trás. Eles vasculharam os bosques, enviaram cães farejadores, interrogaram todos os escravos da plantação, mas ninguém ofereceu nenhuma informação útil. Uma parede de silêncio, mais espessa e impenetrável do que qualquer prisão, havia se levantado em torno de Rachel. Os outros escravos, embora externamente aterrorizados, guardavam um conhecimento secreto e interno. Uma semente havia sido plantada, um sussurro havia começado. Você teria feito o mesmo no lugar dela? O que você estaria pensando enquanto as equipes de busca vasculhavam os bosques? Os registros oficiais, quando finalmente foram escritos, falavam de um ato selvagem de barbárie cometido por uma escrava fugitiva chamada Rachel, mas omitiam cuidadosamente os detalhes mais macabros. A extensão total da profanação de Jeremiah Hawthorne foi considerada chocante demais, perigosa demais para ser amplamente conhecida. Admitir tal coisa, colocá-la no registro público, seria reconhecer a profundidade do ódio e o potencial de retribuição que fervilhava sob a superfície do sistema escravista. Seria dar poder aos escravos, transformar uma vítima em uma vingadora. Assim, a verdade foi suprimida, higienizada, reduzida a uma mera menção de uma fuga violenta. Mas a verdade tem um jeito de encontrar seus próprios canais. Entre as comunidades de escravos da Geórgia, a história de Rachel se espalhou como um incêndio, levada por sussurros nos campos, nos cantos escuros das cabanas, ao longo de estradas empoeiradas. Não foi escrita, mas tecida no tecido da tradição oral, passada de uma geração para a seguinte. Os detalhes cresceram, mudaram, foram embelezados, adquirindo a qualidade de uma lenda. Rachel tornou-se uma figura espectral, um fantasma de vingança, um anjo sombrio da justiça. Alguns diziam que ela havia desaparecido nos pântanos, engolida pelas árvores cobertas de musgo e pelas águas turvas, tornando-se uma com a natureza selvagem. Outros afirmavam que ela havia encontrado seu caminho para o norte, guiada pelos espíritos de seus ancestrais, sua fuga, um milagre. Havia sussurros de que ela não havia agido sozinha, que outros a haviam ajudado, uma conspiração silenciosa dos oprimidos. Mas o cerne da história permaneceu. Rachel, a escrava doméstica silenciosa, esfolara seu mestre vivo e pendurara sua carne nas paredes de sua própria casa.
Foi um ato de desafio tão audacioso e horripilante que se tornou um símbolo potente. Para os escravos, a história de Rachel era um amargo consolo, um testemunho da ideia de que mesmo o opressor mais poderoso poderia ser derrubado. Era uma história contada em tons sussurrantes, um sonho perigoso, uma faísca de esperança de que a rebelião, em sua forma mais extrema, era possível. Ela se tornou uma figura de força silenciosa, um lembrete de que mesmo o espírito mais quebrado poderia encontrar uma maneira de revidar. Seu nome, outrora usado apenas no contexto da servidão, tornou-se uma palavra de poder, uma oração sussurrada, um encantamento secreto. Para a classe branca de proprietários de plantações, a história tornou-se um aviso arrepiante. Embora oficialmente minimizados, os detalhes macabros circulavam em tons sussurrantes e temerosos entre eles. Isso gerou um novo tipo de paranoia, uma suspeita mais profunda dos rostos calmos e aparentemente complacentes que os serviam. A faca de açougueiro, uma ferramenta comum de cozinha, tornou-se uma fonte de desconforto. Cada sombra parecia abrigar uma ameaça oculta, cada silêncio, uma tempestade iminente. O horror que Rachel infligira ecoava pelos salões e salas de jantar de outras plantações, um lembrete constante e inquietante do poder bruto e indomável do desespero humano levado ao seu limite absoluto. A imagem da pele esfolada do mestre, pendurada como um estandarte de retribuição, gravou-se na consciência coletiva da região um contraponto arrepiante à sociedade polida que eles fingiam manter. Foi uma inversão aterrorizante de poder, um momento em que o relógio da história parecia desandar, revelando a brutal verdade por trás. A plantação Hawthorne nunca se recuperou totalmente. A patroa, atormentada pela memória, tornou-se reclusa, incapaz de escapar do persistente cheiro de sangue e medo que permeava a casa. Ela vendeu partes da terra, mudando-se eventualmente para uma propriedade menor para sempre assombrada pelo espectro da vingança de Rachel. O quarto do mestre permaneceu selado por anos, um túmulo de horror indizível, eventualmente demolido como se para apagar a memória. Mas a terra nunca esquece. O legado de Rachel não foi o de uma fuga para a liberdade no sentido convencional, mas de uma marca profunda e indelével deixada na paisagem da injustiça. Sua história, uma melodia sombria tocada nas cordas do terror e da retribuição, tornou-se uma parte permanente do gótico sulista, sussurrada ao redor das fogueiras e levada pelo vento. A faca de açougueiro, cravada na testa do mestre, foi eventualmente removida, limpa e provavelmente perdida com o tempo, mas sua presença simbólica persistiu. Tornou-se um eco fantasmagórico no folclore, um potente lembrete da violência inerente ao sistema e da violência ainda maior que ele poderia gerar em troca. O ato de Rachel não foi sobre justiça entregue pela lei, mas pela ira, uma retribuição feroz e pessoal que desafiava todos os limites legais e sociais da época. Seu nome, embora suprimido nos anais da história oficial, vive nas sombras, um testemunho de uma verdade terrível demais para ser escrita, poderosa demais para ser esquecida. O silêncio que ela comandou naquela noite tornou-se um rugido nas gerações seguintes, uma narrativa que transcendeu a memória individual e se tornou parte de uma herança compartilhada e dolorosa. Se você ainda está assistindo, escreva a palavra justiça abaixo.
A plantação de Hawthorne, antes um símbolo da prosperidade e domínio de Jeremiah, agora parecia uma ferida na terra, sangrando terror na paisagem circundante. A patroa, Eleanor, uma mulher que havia vivido uma vida protegida pela riqueza do algodão e pela propriedade social, viu seu mundo completamente destruído. Seus gritos iniciais haviam cedido a um estado catatônico, seus olhos arregalados e sem visão, revivendo o horror indizível que testemunhara. A casa, seu lar, tornou-se um mausoléu de medo. Cada sombra uma ameaça à espreita, cada rangido das tábuas do chão um lembrete dos passos silenciosos e mortais que Rachel havia dado. Ela não conseguia mais suportar andar pelos corredores, o próprio ar parecendo se agarrar ao cheiro metálico de sangue, um perfume de pavor que só ela conseguia perceber. Os outros escravos da plantação moviam-se com uma nova e inquietante quietude. Exteriormente, mostravam medo, um terror cuidadosamente encenado para o benefício dos supervisores brancos e do xerife. Sussurravam sobre espíritos malignos, sobre um demônio que possuíra Rachel, uma mentira conveniente que servia para protegê-los da suspeita e para glorificar sutilmente o ato de Rachel sem reconhecê-lo diretamente. Mas na privacidade de suas cabanas, a portas fechadas e sob o manto da noite, desenrolava-se um tipo diferente de conversa. Havia uma mudança palpável no ar, um sutil endireitar de ombros, um brilho de desafio em olhos que há muito estavam abaixados. O ato de Rachel, embora horripilante, havia rasgado a ilusão da invencibilidade branca. Era como se um grande e silencioso sino tivesse tocado, ecoando uma verdade que havia sido negada por séculos. Que os oprimidos, levados além de todos os limites, poderiam virar o jogo da maneira mais aterrorizante imaginável. O xerife, um homem corpulento chamado Jebediah Finch, encontrava-se em um dilema. O relatório oficial tinha que ser cuidadosamente elaborado. Ele sabia que os verdadeiros e macabros detalhes iriam provocar pânico entre a classe dos plantadores e potencialmente inspirar novas insurreições. Ele descreveu um assassinato brutal, um ato selvagem e a fuga de Rachel. Ele se concentrou em sua selvageria inata, uma explicação conveniente que absolvia o sistema de seu papel na criação de tal monstro. Mas mesmo Jebediah, endurecido por anos de justiça na fronteira, sentiu o calafrio daquela casa. Ele havia visto a carne crua, o arranjo meticuloso, quase artístico da pele nas paredes. Não foi um crime passional, foi uma declaração deliberada e calculada. Ele deixou a plantação com um nó de desconforto no estômago, sabendo que algumas verdades eram perigosas demais para serem ditas em voz alta. Quanto a Rachel, sua fuga para a vasta e implacável região selvagem da Geórgia não foi um voo de triunfo, mas uma descida a um mundo primordial. Os pântanos, com suas antigas árvores de cipreste, envoltas em musgo espanhol, tornaram-se seu santuário e seu tormento. O ar espesso e úmido, os insetos zumbindo, o solo constante e movediço sob seus pés descalços, tudo em nítido contraste com o ambiente estruturado e estéril da casa do mestre. Ela se movia como uma sombra, guiada pelo instinto, os sons dos grupos de busca, seus cães latindo ao longe, um lembrete constante do mundo que ela deixara para trás. Sua mente, outrora um meticuloso registro de dor, era agora uma tempestade de sensações e sobrevivência pura. Ela comia o que encontrava,
frutas silvestres, raízes, ocasionalmente um pequeno peixe pescado com as próprias mãos. Os dias se confundiam com as noites com os dias. Dormia em troncos ocos, sob densos emaranhados de cana, sempre alerta, sempre ouvindo. A faca de açougueiro, o instrumento de seu acerto de contas, havia sumido, deixada na cabeça do mestre uma escolha deliberada. Ela não carregava a arma, apenas a memória do que havia feito, uma memória que era ao mesmo tempo um fardo e uma estranha fonte de força. O peso de suas ações se abateu sobre ela, não como culpa, mas como uma profunda e cansada finalidade. Não havia volta. Ela havia cruzado um limiar, queimado uma ponte. Sua vida, como ela a conhecia, havia terminado. O que você estaria pensando naquele momento, sozinha na vasta e indiferente natureza selvagem, com o peso de tal ato em sua alma? A história de Rachel começou a ganhar vida própria, separada da mulher que cometeu o ato. Era sussurrada nos campos das plantações vizinhas, levada por escravos fugitivos, cantada em espirituais codificados. Tornou-se uma história de advertência para os mestres, um lembrete arrepiante de que seu poder não era absoluto. Para os escravos era uma faísca, um lampejo de desafio na escuridão sufocante. Falavam de Rachel não apenas como uma mulher, mas como uma força, um espírito vingador, uma velha mulher, conhecida apenas como Tia May, que havia visto mais de 80 verões em várias plantações, contava a história em tons sussurrantes ao redor das fogueiras comunitárias. Eles dizem que ela saiu daquela casa sem um arranhão, sangue em suas mãos como se tivesse acabado de dar à luz um novo mundo, cantaria Tia May, sua voz rouca de idade, seus olhos brilhando na luz da fogueira. Eles dizem que os espíritos de todos os perdidos, todos os que foram vendidos, guiaram suas mãos naquela noite. É por isso que a pele do mestre ela pendurava como um sermão, um terrível e sangrento sermão para todos verem. A versão da Tia May sempre enfatizava o aspecto espiritual. Rachel não era apenas uma mulher, era um instrumento de retribuição divina. A faca de açougueiro, em sua narrativa, tornou-se uma lâmina sagrada, ungida pelas lágrimas de gerações. O esfolamento não foi apenas um ato de violência, mas uma remoção simbólica da falsa autoridade do mestre, expondo seu verdadeiro e vulnerável eu. Essa narrativa, rica em metáforas e ressonância espiritual, servia a um propósito crucial. Transformava um ato de desespero individual em um mito coletivo, proporcionando uma válvula de escape catártica para a raiva fervente de uma comunidade inteira. Era uma história que construía um novo tipo de fortaleza, não de pedra, mas de memória compartilhada e desafio. Anos se passaram. A plantação Hawthorne, vendida e revendida, lentamente caiu em desuso. A casa, apesar de repetidas reformas, nunca se livrou de sua reputação. Os servos sussurravam sobre pontos frios, sobre ruídos estranhos na noite, sobre um cheiro persistente que nenhuma quantidade de limpeza podia remover. O quarto onde Jeremiah Hawthorne encontrou seu fim foi finalmente murado e depois convertido em um espaço de armazenamento, mas a memória, como uma mancha teimosa, recusou-se a desaparecer. Não era apenas uma casa, era um monumento a um acerto de contas, um testamento silencioso a uma verdade terrível demais para ser escrita. Eleanor, a viúva de Jeremiah, nunca se recuperou do trauma. Viveu seus dias em estado de agitação nervosa, seu sono atormentado por pesadelos, suas horas de vigília preenchidas por um medo irracional de sombras e movimentos súbitos. Às vezes, olhava para as próprias mãos, como se esperasse que elas carregassem a mesma mancha indelével que havia marcado Rachel.
sua vida tornou-se um lento e agonizante desvendamento, um testemunho da consequência psicológica do ato de Rachel. A riqueza que antes a definia agora parecia uma maldição, um lembrete constante do marido que havia perdido e do terror que o havia ceifado. Os registros formais do desaparecimento de Rachel permaneceram escassos e clínicos. Fugitiva, presumida morta ou mudou-se para o norte. Mas a verdade crua, brutal e poderosa, continuou a ecoar pelas comunidades. Décadas depois, durante a Guerra Civil, histórias de Rachel ainda eram contadas entre os regimentos negros, sussurradas ao redor das fogueiras antes das batalhas. Ela era uma heroína popular, uma lenda sombria, um símbolo da resistência máxima. Seu ato, antes um evento isolado, havia se tornado um fio tecido na tapeçaria maior da luta pela liberdade. Era um testemunho de que, mesmo nos cantos mais escuros, o espírito humano, quando levado ao seu limite absoluto, podia desencadear uma força que abalaria os próprios alicerces da opressão. O nome de Rachel tornou-se um código secreto, um símbolo de ira justa e da beleza aterrorizante da vingança quando todas as outras vias de justiça estavam fechadas. O destino exato de Rachel permaneceu envolto em mistério. Alguns especularam que ela encontrou refúgio em comunidades de Maroons nas profundezas dos pântanos, vivendo uma vida de liberdade selvagem, uma rainha da natureza indomável. Outros acreditavam que ela pereceu, sucumbindo aos elementos ásperos ou à perseguição implacável de caçadores de escravos. Mas na memória coletiva, sua existência física tornou-se menos importante do que sua simbólica. Ela estava em toda parte e em lugar nenhum, um sussurro no vento, uma sombra nas florestas mais profundas, uma feroz protetora daqueles que sofriam. A história de Rachel da Geórgia, não era apenas um conto de violência, mas uma narrativa profunda sobre memória e folclore. Mostrou como um único ato extremo poderia ser transformado, interpretado e transmitido através de gerações, moldando a compreensão de justiça, resistência e sobrevivência. Era uma história que revelava os transcritos ocultos de poder, as maneiras pelas quais os escravos afirmavam sua humanidade e agência, mesmo diante de uma brutalidade inimaginável. Seu ato, embora horripilante, rompeu o silêncio do sofrimento, deixando uma marca indelével não apenas em uma casa de plantação, mas na própria alma de uma nação lutando com sua própria história violenta. Consolidou seu lugar não nos livros de história oficiais, mas no folclore vivo e pulsante de um povo que se recusava a esquecer. Um povo que entendia que, às vezes, a única maneira de quebrar as correntes era com um silêncio mais afiado que qualquer lâmina e uma vontade mais fria que a própria morte. Histórias como esta merecem testemunhas. Seja uma deixando sua marca nos comentários. Que assim o nome de Rachel, apagado dos registros e excluído da conversação polida, encontrou seu verdadeiro lar não nos arquivos empoeirados dos registros estatais, mas no murmúrio suave das vozes escravizadas, nas histórias sussurradas ao redor de brasas moribundas, no brilho desafiador nos olhos de uma criança, ouvindo o conto pela primeira vez. Os proprietários de plantações procuraram enterrar seu ato sob camadas de silêncio e negação oficial, mas só conseguiram plantar uma semente que cresceu em uma formidável árvore de lendas, suas raízes profundas no solo da injustiça, seus galhos sussurrando uma terrível e bela verdade através das gerações. Sua vingança, uma sinfonia brutal tocada no quarto do mestre, tornou-se um hino de resistência, uma promessa silenciosa levada pelo vento, que mesmo quando a verdade é suprimida, ela encontrará seu caminho para fora, levada pelo próprio ar, respirada por aqueles que se lembram, nunca verdadeiramente esquecida, ecoando para sempre na longa e escura noite da história.
Ela não foi uma nota de rodapé. Ela foi o terremoto que estilhaçou o chão sob seus pés, deixando um tremor que nunca se acalmaria verdadeiramente. Histórias como esta merecem testemunhas. Seja uma deixando sua marca nos comentários